Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu noticiário com informações resumidas e atualizadas. Para quem segue meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. É o YouTube. Depois você tem Paulo Roberto Maciel 6 Instagram. Você pode escrever também Paulo Roberto Maciel, Maciel lá no campo de busca e vai chegar ao Facebook, ao YouTube. E o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. O Web Jornal do Paulo Maciel de meio de semana, quarta-feira, 19 de junho de 2024. Olha, estamos no mês de junho, é o sexto mês do ano, mês com 30 dias... É o mês do Sagrado Coração de Jesus, mês em que começam as festas caipiras, populares arraiás, as quermesses, mês de Santo Antônio, já foi comemorado dia 13, de São João, dia 24, São Pedro e São Paulo, dia 29, é o mês dos namorados, né? Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro, que vai até dia 20, às 17h50, porque 17h51 começa a estação do ano do inverno brasileiro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Deixa eu falar mais alguns detalhes sobre este dia. Tem muitas informações muito interessantes que eu pesquisei e aprontei aqui para vocês. Por isso é importante ficar sempre atento, porque você fica bem informado aqui conosco, né? Vamos lá então? Eu tenho aqui essa informação sobre a fase da Lua, né? A fase da Lua, tem gente que corta o cabelo de acordo com a fase da Lua, tem gente que faz aquela dieta, né? O regime, dieta, de acordo com a fase da Lua. Então, eu quero passar para vocês a informação sobre a fase da Lua. Então vamos lá. Fase da Lua, deixa eu ver aqui se mudou alguma coisa. Não, fase da Lua é quarto crescente. Estão se passando 171 dias do ano, faltando 195 dias para terminar 2024 neste ano bissexto. É a 11ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo. Alguns santos de devoção, neste dia 19 de junho, São Gervásio, Santa Juliana Falconieri e São Romualdo. No mundo secular, comemora-se o Dia do Imigrante, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito, Dia Nacional do Luto, Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme e Dia do Cinema Nacional. Algumas manchetes deste dia, né, das notícias que eu vou falar já já. Dólar sobe mais e vai a R$ 5,43. Turistas capixabas se ferem em explosão de lancha no Rio. Comissão da Câmara pedirá ao CAD investigação sobre suspeita de cartel em leilão para importação de arroz pelo governo federal do PT. Verão já é intenso nos Estados Unidos, mas a estação só começa nesta quinta. Inverno brasileiro começa também nesta quinta-feira, dia 20, às 17h51. Policial é ferido em tentativa de assalto. Isso se deu aonde? Em São Paulo, na capital paulista. Jovem arremessado da terceira ponte do Espírito Santo tem morte cerebral. Passageira esfaqueada em assalto dentro de ônibus no Espírito Santo. Homem é vítima de homicídio em Vila Velha. Olha, inteire-se sobre o Campeonato Brasileiro. Eu vou falar para vocês os resultados dos jogos. Inclusive o Palmeiras venceu bem o seu adversário, o Atlético Mineiro. Produtos de festas caipiras têm maior demanda no mês de junho. Saiba também o horário de missas e telefones paroquiais.
Tá bom? Fique ligado. Justiça manda desativar quiosques vilavelhenses. Olha, é uma notícia que está, né, em todos os meios de comunicação do Espírito Santo. Chama bastante atenção essa notícia. Vamos agora, então, à espiritualidade. Tem missa às 19 horas. Celebração eucarística com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina. Fica na zona central do município. Participe, você que é católico. Quer mais informações? Vai à Secretaria Paroquial, vai lá. Né? Fica na entrada da Catedral. O telefone é 2102-5010. Paróquia Santa Clara dos Franciscanos e também do Mosteiro das Irmãs Clarissas. O telefone é 3722-6249. Para falar diretamente com as Irmãs Clarissas, com o Mosteiro, 3721-0864. Tem missa diariamente às 7 horas, hein? Pela manhã, no Mosteiro, que fica no bairro São Judas Tadeu. E a sede paroquial fica no bairro São Vicente, ao lado, né, do bairro São Judas Tadeu. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, zona norte de Colatina. É o bairro mais importante populacional e economicamente em Colatina. O telefone é 99507-2251, para você saber de missas, de como colocar missa de sétimo dia, intenções, preces, pedido de preces, ok? Agora temos aqui o telefone do Santuário Divino Espírito Santo, no meu segundo município, Vila Velha, 3329-1266. Agora vamos falar sobre os desocupados. Você está desocupado? Está procurando emprego? Já enviou o currículo vitae para as firmas interessadas que estão procurando trabalhadores? Pois é, então, olha, o Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte, a ligação entre as empresas que querem o desocupado, o desempregado, e o desempregado que quer trabalhar na empresa, né? Ele faz a ponte. Então vai lá, Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro de Colatina, e o telefone é 3721-7102. Agora vamos ao mercado financeiro. Olha, em polvorosa o mercado financeiro. O presidente da gestão do PT no Planalto falou algumas coisas aí contra o presidente do Banco Central, e o dólar subiu de novo, hein? Não sei onde o dólar vai parar não, hein? Gente, o dólar fechou em alta de 0,22% na terça-feira, 18 de junho de 2024. Em alta de 0,22%, e a cotação foi a R$ 5,43, maior nível desde 4 de janeiro de 2023, quando essa gestão que está aí assumiu o governo. A Bolsa de Valores, Ibovespa, teve alta de 0,4% a 119.630 pontos. No mercado do café no Espírito Santo, este é o preço de fechamento dos negócios no Centro de Comércio de Café de Vitória. A saca de 60 quilos, produto em grão no atacado. Arábica bebida dura, R$ 1.253. Arábica bebida Rio, R$ 1.109. E o Conilon bica corrida tipo 78, 1.140. Vamos à previsão de tempo fornecida pelo INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, para esta quarta-feira, 19 de junho de 2024. É o último dia do outono no hemisfério sul. Ventos úmidos vindos do oceano provocam chuva fraca na região nordeste do Espírito Santo, com tendência de tempo aberto nos demais períodos do dia. Não há previsão de chuva nas outras áreas, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra fraco a moderado no trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas intensas no litoral sul. Temperaturas variando de 19 a 31 graus na
grande vitória. Agora eu quero falar para você uma catequese cristã. Anunciai o Evangelho, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho, disse Cristo Jesus. A igreja ensina que a fé em Cristo Jesus é para ser proposta e não imposta. A palavra deve ser anunciada, transmitida, e quem assimilá-la e praticá-la será salvo para a eternidade. Viverá para sempre, por todos os séculos dos séculos, junto com Deus, com os santos, com os anjos de Deus. Quem não quiser, por decisão própria, não quiser aceitar a proposta divina, será banido de sua presença também na eternidade. Loja de carnes abre aos domingos em Colatina. Olha uma novidade, hein? Para o consumidor colatinense. É que a loja de carnes Frisa, situada na Avenida Ângelo Gilberti, no bairro Esplanada, zona central de Colatina, está abrindo aos domingos. A abertura se dá entre as 8 horas e o meio-dia, conforme já foi verificado no dia 16 de junho. Justiça manda desativar quiosques vilavelhenses. Olha, essa notícia está sendo bastante divulgada. Os quiosques em forma de asa delta no município de Vila Velha serão desativados por ordem da Justiça após intervenção do Ministério Público e pedido da Associação de Moradores do bairro Praia da Costa. A sentença é da 2ª Vara da Fazenda Pública do município. O site da Prefeitura Municipal de Vila Velha publicou a seguinte nota, dia 17 de junho. Por decisão do juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, os quiosqueiros da Praia da Costa deverão desocupar os 6 quiosques conhecidos como Asa Delta. A ação civil pública pedindo a desocupação tramita na Justiça desde 1997 e foi proposta pelo Ministério Público do Espírito Santo e pela Associação de Moradores da Praia da Costa. Diante da decisão judicial proferida dia 12 de junho de 2024, a Prefeitura, obrigada a auxiliar o Poder Judiciário no cumprimento da medida de desocupação, irá atuar com a finalidade de assegurar o respeito e a dignidade de todas as pessoas envolvidas. A desocupação terá início pelos quiosques próximos à Avenida Champagnat. De acordo com a decisão judicial, foi feito um acordo em 2022 entre a Associação dos Quiosqueiros e o Ministério Público do Espírito Santo para que em 31 de maio de 2023 a desocupação acontecesse. Entretanto, decorrido mais de um ano do prazo estabelecido, a desocupação está prevista para ocorrer, no caso estava, previsto para ocorrer na terça-feira, 18 de junho. Então, prazo final. Vale ressaltar que essa ação é uma determinação judicial, enfatiza a nota da Prefeitura. Olha, PM é ferido em tentativa de assalto em São Paulo. Um policial militar foi baleado no bairro Casa Verde, em São Paulo, capital. Foi durante uma tentativa de roubo. O PM de 32 anos de idade reagiu, conseguiu se defender, chamou por colegas de serviço, mas saiu ferido e foi internado. Os 2 assaltantes fugiram do local do crime, porém há imagens que podem possibilitar a detenção dos criminosos. Detran Paulista lança publicidade contra peças de origem duvidosa. O Detran de São Paulo lançou uma campanha contra a compra de peças de carros de origem duvidosa. A ideia é colocar na mente dos adquirentes que quem compra esse material pratica crime também. Turistas capixabas se ferem em explosão de lancha no Rio de Janeiro. Uma lancha onde passeavam turistas capixabas explodiu no litoral do estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no município de Cabo Frio. Havia 10 pessoas a bordo, inclusive um bebê. Os feridos foram socorridos e encaminhados para receber os cuidados sanitários. Alguns foram transferidos para Araruama. O caso se deu em 17 de junho
de 2024, na segunda-feira. Produtos de festas caipiras têm maior demanda neste mês de junho. Porque começam as festas sertanejas, os arraiás. 5 espigas de milho podem custar R$10 em algumas feiras livres e também nas ruas das cidades. Naqueles carros que vendem do produtor diretamente ao consumidor. O produto serve para produzir alimentos das festas caipiras, como a papa, a pamonha, além do milho cozido. Amendoim, coco inteiro e ralado, milho de canjicas, canela e cravo são outros itens usados em alimentos dos festejos juninos. Verão começa nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Lá é verão, que começa. Enquanto no Brasil é inverno, lá é verão. A Califórnia, nos Estados Unidos, vive momentos de tragédias climáticas como incêndios, por exemplo. O verão no hemisfério norte começa nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. As altas temperaturas preocupam moradores estadunidenses, pois o clima extremo já provoca em algumas regiões chuvas e inundações. Assalto em ônibus deixa passageira ferida no Espírito Santo. Uma mulher foi esfaqueada durante assalto em ônibus na rodovia Norte-Sul, no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo. O motorista resolveu parar o ônibus e só depois descobriu-se o dano físico na passageira. Os ladrões fugiram. A ocorrência se deu na segunda-feira, 17 de junho. Jovem arremessado da terceira ponte no Espírito Santo tem piora na saúde e morte cerebral. Olha, uma triste notícia. Nós só podemos orar pela alma, do motoboy. Um motociclista arremessado da terceira ponte em Vitória recentemente, ao ser atingido por um carro dirigido por uma mulher, teve o estado de saúde agravado no hospital. Estava para ser realizado o protocolo relacionado à morte cerebral. Então, quando eu pesquisei essa notícia, logo no período matutino, estava para ser realizado esse protocolo. O pai, inclusive, deu entrevista. Ele ficou emocionado ao ver o filho na situação tão difícil, lembrando da boa educação que deu a ele e do bom rapaz que era. Meu filho é uma pessoa boa, um filho que todo pai queria ter, enfatizou o genitor da vítima. O paciente não respondeu ao estímulo visual e outro exame estava para ser realizado a fim de verificar se havia ou não morte cerebral, gente. É uma situação muito difícil para a família, para os amigos. Ele caiu de uma altura de 10 metros na época do acidente, na terceira ponte, batendo ainda numa árvore, sofreu vários ferimentos e passou por cirurgias e exames no estabelecimento sanitário onde se internou. E na noite de terça-feira, 18 de junho de 2024, já se dava como certa a morte cerebral. E, inclusive, a família já falava em doação dos órgãos. O rapaz deixa a esposa e uma filha pequena. Nossos sentimentos à família, que Deus receba essa alma. Homem é vítima de homicídio em Vila Velha, no Espírito Santo, na Grande Vitória. Um homem foi assassinado no bairro industrial de Alecrim, em Vila Velha, na segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. A polícia foi chamada por populares, pois um rapaz estava caído no chão com um capacete na cabeça. Ao chegar ao local do fato, verificou-se que ele tinha 18 anos e levou um tiro nas costas. A ambulância foi acionada, mas a vítima morreu no local. Um tio do falecido apareceu na área e não soube dizer a motivação do crime. E teve mais um homicídio. Outro jovem morto a tiros. Um jovem foi morto a tiros no município de Vila Velha. A vítima
teria praticado o roubo anteriormente, estava com outro jovem com uma motocicleta. Ele correu baleado, mas não resistiu, morrendo no local. O falecido tinha várias passagens pela polícia. Isso foi na madrugada de terça-feira, 18 de junho de 2024, no bairro Planalto. Um homem disse que ouviu tiros e ficou assustado. Quem é que não fica, né? Ouvindo tiros durante a madrugada. Não é fácil, gente. A violência urbana, a criminalidade acontecendo e as pessoas, os moradores, só podem esperar a atuação das autoridades. Olha, uma mensagem para você no meio das notícias. Cautela nas ruas das cidades. O trânsito é um local de colaboração e não de competição. Pense nisso, motorista. Resultados do Brasileirão Masculino de Futebol Série A. Olha, o último jogo foi do Palmeiras, que goleou por 4-0 o Atlético Mineiro em partida realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na segunda-feira, 17 de junho de 2024. Aníbal Moreno, Piquerez, Estevão e Flaco Lopes assinalaram os tentos do Verdão. Aliás, o Palmeiras chegou à quinta colocação do Brasileirão com 17 pontos ganhos. 20 clubes disputam jogos de turno e retorno em 38 rodadas, com término previsto para 8 de dezembro de 2024. Olha, no sábado, eu já falei, mas vou repetir, o Bragantino venceu o Juventude por 2-1, o Atlético Goianiense derrotou o Fluminense também por 2-1, no domingo, dia 16, o Vitória derrotou o Internacional por 2-1, Atlético Paranaense e Flamengo ficaram no empate de 1-1, Corinthians empatou com o São Paulo em 2-2, mesmo resultado para Criciúma e Bahia. O Grêmio perdeu para o Botafogo por 2-1, Vasco e Cruzeiro ficaram no 0-0 e o Cuiabá aplicou uma goleada no Fortaleza, 5-0. O primeiro lugar está com o Botafogo, 19 pontos, segundo Flamengo, 18, terceiro Bahia, também 18, quarto o Atlético Paranaense com 17 pontos. E o Brasileirão tem o quinto colocado, que é o Palmeiras, após a goleada que ele aplicou no Atlético Mineiro. Vamos lá. Quero falar para você também que o inverno vai começar, hein? Atenção, você que gosta do inverno. Tem gente que gosta do inverno, mas o inverno é bom, mas para dormir, né? Para sair da cama é meio difícil. A estação do ano do inverno brasileiro começa nesta quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Será às 17h51, hein? Não é no início do dia, não. É no fim da tarde. Isso acontece em todo o hemisfério sul, onde está o Brasil. A data e o horário do início e do fim das estações do ano são determinadas pelos astrônomos e não pelos meteorologistas a partir de um cálculo matemático. Nesse dia e horário, o hemisfério sul passa pelo solstício de inverno, com a noite mais longa do ano e menor incidência de luz solar neste hemisfério. Os solstícios ocorrem 2 vezes por ano. Em dezembro, solstício de verão no hemisfério sul, e em junho, solstício de inverno no hemisfério sul. O dia e hora exatos variam em cada ano. A massa de ar frio deve ter rápido deslocamento pelo sul do Brasil, alternando por períodos mais aquecidos devido a possíveis bloqueios atmosféricos. No inverno, a previsão é de neutralidade, com configuração do fenômeno Laninha e águas mais frias do Pacífico Equatorial entre o inverno e a primavera. Em relação à chuva, a expectativa é de valores abaixo da média climatológica, especialmente nos meses de julho e agosto, com a distribuição e períodos de escassez. Vale lembrar que o inverno é a estação mais seca do ano. No entanto, podem ocorrer eventos de chuva forte
elevando os totais mensais. Ressalta-se ainda que estas informações serão atualizadas até o fim deste mês, quando ocorrerá o Fórum Climático. Comissão da Câmara pedirá ao CAD investigação sobre suspeita de cartel em leilão para importação de arroz no governo do PT no Planalto. Olha, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados vai pedir ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, órgão ligado ao Ministério da Justiça, que investigue as suspeitas de cartel em leilão de arroz importado. Nesses casos, a Lei de Defesa da Concorrência prevê a abertura imediata de inquérito administrativo. Na semana passada, o governo federal cancelou a compra de 263 mil toneladas de arroz importado, sob a alegação de que as 4 vencedoras de um leilão não comprovaram capacidade técnica. A ideia é fazer outro leilão, mas em novas condições. No requerimento aprovado na Câmara dos Deputados por unanimidade, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, e outros 5 parlamentares disseram, após citarem dados do leilão, que existem indícios robustos da prática de cartel pelos licitantes. O valor de abertura era de R$ 5,00 por quilo e quase todos os lotes foram vendidos a R$ 5,00, disse Marcel Van Hatten. São altos os indícios de que houve acerto entre os participantes e, pior, participantes que não têm tradição nesse tipo de negócios. Pois é, após aprovar o requerimento ao CAD, a Comissão de Agricultura realizou um debate sobre a necessidade de importar arroz em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. A medida é questionada por parlamentares. O Rio Grande do Sul responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz. Como as chuvas e enchentes afetaram as lavouras, os estoques locais e a logística de distribuição, o governo federal decidiu facilitar a importação desse produto e depois suspendeu o pregão por suspeita de corrupção. O economista-chefe da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, negou o risco de desabastecimento ou de alta expressiva de preços. Para ele, os estoques crescerão 22% para 2.200.000 toneladas. Em maio, o arroz subiu 1,47% pelo IPCA, enquanto a batata inglesa aumentou 20,61% e a cebola quase 8%. Também a cenoura, mais de 6%. Ninguém falou ainda em importar batata, cebola ou cenoura, que subiram muito mais do que o arroz, criticou Antônio da Luz. Nery Geller deixou o ministério em decorrência do cancelamento do leilão de arroz importado. Jamais sairia pela porta dos fundos, minha consciência não permite, mas eu não caio atirando, caio colocando os fatos como ocorreram, disse o representante lá do governo do PT, né? Ele disse que não quer cair atirando, né? Pois é. Debate da terça-feira foi pedido pelo deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, e também do deputado Tião Medeiros, do PP do Paraná. E nesta quarta-feira, 19, a pedido dos deputados Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, e José Medeiros, do PL do Mato Grosso, a comissão ouvirá o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, sobre o assunto. Olha, o ministro então vai ter que falar nesta quarta-feira, na comissão. Anulada uma das sentenças de inelegibilidade de Bolsonaro no TSE. Uma condenação contra o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por participar das comemorações do dia 7 de setembro, independência do Brasil, em 2022, foi anulada no Tribunal Superior Eleitoral após a saída do ministro A. de Moraes, deste órgão que cuida dos pleitos de votação no Brasil. Foi um membro do TSE que anulou a sentença, beneficiando
o ex-presidente Bolsonaro e também o general Walter Braga Neto, que foi vice de Bolsonaro na campanha presidencial. Ainda existem mais 2 condenações do TSE que até o momento deixam Bolsonaro inelegível até 2030, mas os seus advogados estão recorrendo. Espírito Santo tem 50 mil endereços sem nome. Meu Deus do céu. Não, o estado do Espírito Santo possui 500 mil endereços sem número e 50 mil sem nome. Ou seja, são ruas, becos, escadarias e vias públicas, em geral, em que é difícil localizar o morador a fim de fazer alguma entrega, procurar uma informação, fazer uma visita ou outra coisa. Não é fácil, hein? E pior, são aquelas ruas em que não existe placa e nem número. Ruas que, né, existem no caso, mas não tem placa, não tem número, e quem vai procurar o endereço fica lá, fala com um, fala com outro, até descobrir, né? Puxa vida, não é fácil. São situações que deveriam ser resolvidas, né? Bem, olha essa notícia aqui. Lei que proíbe saidinha ainda não é praticada. A lei aprovada no Congresso Nacional proibindo as famigeradas saidinhas de preso em datas festivas parece que ainda não entrou em vigor. Recentemente, detentos foram liberados de estabelecimentos prisionais brasileiros, mais precisamente no território paulista. Isso foi em 11 de junho de 2024. A gestão da nova era do PT no Planalto é contra a lei que proíbe as saidinhas. Mas a lei é apoiada por grande parte da sociedade. Pedidos de setores ligados aos petistas são feitos na Justiça contra o texto aprovado no Parlamento. Vamos a outra informação para encerrarmos aqui. Comida em restaurante consome R$ 1.000 do brasileiro mensalmente. Quem come fora de casa na região sudeste do Brasil gasta cerca de R$ 1.000 mensalmente. É a região com o preço médio mais alto da refeição. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 e @Paulo Roberto Maciel 6 /.